senhor é pastor da comunidade, pastor e fundador, né, da comunidade Zoe, lá de Laranjeiras, e que tem sido hoje pastor de pastores. Falei da sua família, dos seus filhos, não é? E para nós é uma gratidão tê-lo aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Disso tudo que eu falei, a sua vida é uma vida que nos inspira, que nos abençoa, e o fato de você ser alguém que busca o Senhor, que ama a presença, que ama a palavra, e tem sido um pastor, ama o reino, né? Isso nos ajuda a caminhar junto, a amar aquilo que você tem amado também. Então eu quero que você fique muito à vontade, a casa é sua, né? E pode ministrar à vontade aí, seja uma bênção, como o Senhor sempre é para nós. Amém, amém. Ô Desiel, muito obrigado, viu? Que Nós que prazer, que honra agradecemos. estar aqui com vocês. Desiel é um pastorzão aí querido. Obrigado, viu, Desiel? Sua família. Quero deixar aqui meu abraço também, né, a todos os irmãos aí da Sagradas Missões, aí de Londrina e por onde estiverem ouvindo. Tivemos juntos há poucos dias, né, no Pois é, aniversário da pastora Télcia. é Tivemos verdade. juntos ali também com o pastor Evaldo, pastora Tânia. Realmente vocês são inspiradores, né? E esse seminário tem abençoado aí já há tanto tempo, a tantas pessoas. Realmente é uma inspiração e me sinto honrado de estar aqui nessa noite, poder conversar com os irmãos aqui, né? A respeito das coisas do reino de Deus. Então é privilégio para mim, Desiel. Amém. Nós que somos abençoados com isso. Nós somos privilegiados de tê-lo com a gente. Pastor, então, fique à vontade. Eu vou sair de cena aqui e está contigo. Que Deus te abençoe e te use aí, como sempre tem acontecido. Tá bom. Obrigado. Obrigado, gente. Que bom poder falar com os irmãos seminaristas, né? Alguns seminaristas que estão aí concluindo, né? Trabalhando e estudando muito no Seminário Osana, também outros irmãos que estão acompanhando, que não são do seminário, né? Não estão fazendo seminário, mas tem algum tipo de ligação, né? Com o seminário e com esses irmãos aí tão abençoados. Graças a Deus pela tecnologia. A única coisa que eu acho ruim da gente pregar assim online é que no final não tem janta, né? Normalmente, quando a gente vai nos lugares assim, ministra nessas conferências, depois tem aquela janta boa, que a gente sai para bater papo. Essa é a minha única crítica. Estou brincando, mas graças a Deus pela tecnologia, podemos continuar o seminário. E eu aqui de Laranjeiras do Sul, no interior do Paraná, aqui no cantinho gelado aqui do Paraná, consigo aí falar, né, e chegar aí em tantos lugares no Brasil e no mundo. Então, Deus abençoe você, de onde você estiver, que você faz parte. Deus abençoe o ministério que você representa aqui nessa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos, vou ler dois textos da palavra de Deus. Tiago, capítulo 4. Vamos ler Tiago, capítulo 4, e depois também João, no capítulo 3. Tiago 4 e também João, capítulo 3. Amém? Tiago, capítulo 4, eu vou ler no verso 6, que diz assim, ó: mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz as Escrituras, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E também em João no capítulo 3. João capítulo 3, apenas um verso também aqui, no verso 8. João capítulo 3, no verso 8, diz assim: o vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece. Assim é
ministrar, em nome de Jesus. Que a tua palavra encontre lugar no nosso coração agora. Que essa espada poderosa venha nos rasgar ao meio, em nome de Jesus. Que o Senhor encontre um lugar para trabalhar em nós, nos tornar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Há algum tempo, irmãos, eu venho falando sobre esse assunto com alguns pastores. Há algum tempo a gente vem conversando sobre essa palavra, ela tem queimado no meu coração, eu tenho remoído isso há algum tempo já, e eu tenho entendido que esse é o assunto que Deus tem insistido comigo, tratado comigo. Então, esse é um assunto, primeiro, assim, que eu estou sendo tratado, moído, e tenho compartilhado isso com nossos líderes e pastores, com quem a gente tem relacionamento. Eu entendo que é um assunto muito sério. Eu quero começar, antes de chegar mesmo exatamente onde eu entendo que é onde o Espírito quer nos conduzir, eu quero começar fazendo algumas afirmações aqui com os irmãos. Eu entendo que deve haver um entendimento em todo líder, todo crente, todo pastor, né? Eu estou falando aqui para alguns líderes, alguns futuros pastores ou pastores que estão ouvindo, mas eu acho que há um entendimento no coração de todo líder de sucesso, de todo grande pastor, grande líder, que é o de que tudo que acontece conosco de bom, tudo que recebemos de Deus é apesar de nós. Toda a bênção que vemos no nosso ministério, toda a bênção que vemos de crescimento, toda a bênção que vemos acontecer através de nós, isso tudo acontece apesar de nós. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus, tem a ver com quem Ele é. E isso é muito importante. A gente precisa partir desse ponto para seguirmos, então, o entendimento do que é um ministério de sucesso. Como, então, ter um ministério de sucesso? O ponto de partida é esse, não tem a ver comigo. É sobre Cristo, é sobre Deus, é sobre quem Ele é sobre a graça dEle na minha vida. É muito importante a gente partir disso. Paulo diz o seguinte em 1 de Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 9, ele diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Olha o que Paulo está dizendo. Tudo que acontece comigo tem a ver com a graça. As igrejas que eu plantei, os ministérios, as pregações, as cartas, os discípulos, não são meus, não tem a ver comigo. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça comigo não foi vã. Antes eu trabalhei mais do que todos os outros. Paulo está fazendo uma afirmação que eu considero uma das mais importantes na vida de todo líder e todo pastor e toda pessoa que serve na casa de Deus. A graça de Deus faz o que é ela quem faz o que eu tenho feito. Tem a ver com ela e não comigo. Há muitos anos eu tenho tido essa experiência aqui em Laranjeiras do Sul e tenho afirmado isso pelos lugares por onde eu vou. Eu tenho dito, gente, eu acredito que Deus escolheu Laranjeiras do Sul para mostrar mesmo que tem a ver com Ele. Eu acredito que Deus escolheu um pastor tão limitado como eu, uma cidade pequena, né, longe, que talvez muitos nem conheçam, e Ele escolheu fazer aqui algo maravilhoso, exatamente para mostrar para todos nós, não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele, com quem Ele é. E sabe, irmãos, eu tenho percebido que esse é um modo leve, é um modo prazeroso de se viver, é um modo leve de se pastorear, é um modo alegre de se liderar, saber que é sobre Ele, que não tem a ver comigo. Isso torna as coisas mais leves, mais prazerosas, faz da gente pessoas mais alegres enquanto servimos. Isso é muito bom. O ministério de alguém que pretende viver uma vida de sucesso com o Senhor precisa partir desse ponto. Tem a ver com Ele. João capítulo 12, verso 32, Jesus diz o seguinte: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus está dizendo, sou eu quem atraio. Tem a ver comigo, onde eu sou exaltado, eu atraio, não são as suas estratégias, não são os seus bons cultos, não é a sua persuasão, não, o lugar onde eu sou exaltado, tem a ver comigo, Jesus está dizendo. Paulo vai dizer em 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 5, ele diz assim, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um.
eu plantei, Apolo regou, mas ele diz, ei, mas quem dá o crescimento é Deus. O crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus é alguma coisa, porque Ele é quem dá o crescimento. E ele diz, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Paulo está dizendo, gente, prosperidade, sucesso, crescimento é resultado da ação de Deus e não da nossa ação. É sobre o que Ele faz e não sobre o que nós fazemos. Eu amo essa parábola que Jesus conta, essa história que Jesus conta em Marcos capítulo 4, quando ele diz assim, o reino de Deus é dessa maneira. Ele está explicando o reino de Deus, ele diz assim, olha, o reino de Deus é assim. É um homem que lança sua semente, ele estuda, ele faz seminário, ele se esforça, ele lê a Bíblia, ele ora, ele jejua, ele é um homem santo, ele faz a sua parte, mas ele lança a sua palavra, e então ele dorme. Marcos capítulo 4, verso 26. Enquanto ele dorme, a semente germina, cresce, e não sabendo ele como as coisas estão acontecendo. Ministério que você pode explicar muito é perigoso. Crescimento que você consegue explicar é perigoso. Prosperidade que você consegue explicar é perigosa. A Bíblia está dizendo, o reino de Deus é assim, você faz sua parte, mas você percebe, puxa, foi enquanto eu dormi. Na verdade, foi enquanto eu dormi. Ele que fez. Foi ele que fez todo o trabalho, e isso é maravilhoso. Agora, a pergunta é a seguinte, a afirmação que eu estou fazendo aqui desde o início não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. É sobre ele, não sobre nós. É sobre a graça dele, não sobre nós. É sobre o poder dele, não sobre nós. É sobre ele dar o crescimento, é sobre ele derramar, é sobre ele fazer prosperar. Então a pergunta é, se é por ele, por que muitas vezes as coisas não avançam? Por que muitas vezes a minha igreja não avança como eu gostaria? Por que muitas vezes meu ministério não avança e não cresce como eu gostaria? Por que muitas vezes eu não prospero como eu gostaria? Por que tantas vezes parece que a minha vida deu uma travada? Se é Deus, será que Deus não quer? Será que Deus não quer que eu cresça, não quer que eu desenvolva? E esse é o ponto de partida aqui, importante da gente conversar. É sobre a graça dele. Então, irmãos, é sobre ele dar o crescimento. Agora, será que Deus não quer que a gente cresça? Uma vez, eu ouvi esse testemunho do pastor Luciano Subirá. O pastor Luciano Subirá, ele deu esse testemunho dizendo que um dia ele estava numa conferência muito grande, uma conferência sobre batalha espiritual, e tinha um homem ali que era muito reconhecido porque tinha um ministério muito atuante nessa área de batalha espiritual. E aí ele disse que ele fez uma pergunta para esse homem. Ele falou, olha, na sua opinião, qual é o espírito que mais tem resistido à igreja? E para surpresa dele, o homem respondeu, o espírito que mais resiste à igreja é o Espírito de Deus. E ele ficou assustado, ele chegou a pedir para refazer a pergunta. Não, pergunta de novo. Ele não entendeu. Qual o espírito? O que é? O espírito da prostituição? É da idolatria? Da feitiçaria? Não. O rapaz respondeu, não. O espírito que mais tem resistido à igreja, infelizmente, é o Espírito de Deus. Sabe, irmãos, que existem vários motivos. Claro que esse não é o único. Existem vários motivos pelos quais nós não conseguimos avançar muitas vezes. Existem vários motivos que talvez nos levaram a parar, a dar uma travada no ministério, na vida. Talvez você está aí tentando, dizendo, eu estou estudando, eu estou me esforçando, mas parece que meu ministério não vai, as coisas não acontecem. Há vários motivos, mas um motivo muito sério que a gente deve pensar aqui hoje é que talvez Deus esteja nos resistindo. Talvez Deus esteja dizendo, eu não posso permitir o crescimento, senão esse irmão vai se perder. Eu não posso. A Bíblia diz assim, nós lemos o texto ali no início, Tiago capítulo 4 diz assim, o Senhor resiste aos soberbos. Há um tipo de pessoa, há um tipo de ministério, há um tipo de crente, há um tipo de líder que Deus está resistindo. E a Bíblia diz, Deus está resistindo ao soberbo.
1 de Pedro, capítulo 5, verso 5, também vai dizer, porque Deus resiste ao soberbo. Ele resiste ao soberbo. O soberbo não vai encontrar saída com ele. O soberbo vai encontrar um Deus contra ele. Olha que perigo é isso, irmãos. Eu tenho afirmado para alguns pastores assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora a pergunta é, e se ele for contra nós? Quem poderá ser por nós? Quem vai poder fazer alguma coisa? Não há nada que nós possamos fazer, não vai haver curso, não vai haver teologia, não vai haver livro, não vai haver jejum que vai te livrar disso. Se Deus é por nós, quem será contra? Mas se ele estiver contra, irmãos, nós estamos enrolados. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 3, Deus escarnece do soberbo, do prepotente, do arrogante. Ele escarnece, mas ele dá graça aos humildes. Ele vai dar graça aos humildes. É interessante, irmãos, como o orgulho é tratado na Bíblia como algo muito sério. E como um perigo na nossa vida, a ponto de Deus dizer, se você continuar dessa maneira, eu vou te resistir, eu vou te resistir, eu vou segurar, você não vai avançar, você será resistido. E a palavra resistido aqui, irmãos, não é uma resistência só, não vai passar, é luta, é batalha, é como se o orgulho, a arrogância, a prepotência, a soberba nos colocassem em guerra contra Deus, em um conflito contra ele, e nós não queremos isso. A verdade é que nós queremos um Deus forte a nosso favor, mas o orgulho nos impede. Paulo vai dizer, olha, toma cuidado para que não seja nenhum líder neófito que se ensoberbeça e caia na mesma condenação de Satanás. Ele está avisando, cuida com o coração, porque o orgulho e a soberba vão roubar de você o privilégio de ter uma vida próspera, abençoada, de ver algo crescente, poderoso, realizador. É perigoso, e isso é muito sério. Agora, se por um lado Deus resiste ao soberbo, então esse é o tipo de pessoa que será resistido por Deus, o orgulhoso, o prepotente. Nós não queremos isso, amém? Nós não queremos isso para as nossas vidas, queremos avançar em Deus. Por outro lado, a pergunta é, então quem é que é a pessoa que Deus abençoa? O ministério que Deus abençoa, a igreja que Deus prospera. Por outro lado, irmãos, nós temos o humilde. A Bíblia diz, do mesmo jeito que Deus resiste ao soberbo, ele para o soberbo, ele entra em guerra com o orgulhoso. Irmão, se você tem um coração orgulhoso, o pastor Luciano Subirá fala que o orgulho se manifesta em 5 faces. Ele usa algumas expressões, ele diz autossuficiência, independência, justiça própria, vanglória e superioridade. Ele diz que existem várias faces do orgulho, é perigoso demais. O pastor C.S. Lewis, ele diz, o orgulho é a galinha sobre o qual todos os outros pecados são chocados. Olha que perigo. Então, nós não queremos esse estilo de vida. Agora, por outro lado, Deus está dizendo, eu vou resistir a esse soberbo. Essa pessoa que tem isso no seu coração. Eu vou resistir. Agora, há um outro que eu vou dar favor. Há um outro que eu vou dar graça, há um outro que eu vou abençoar, há um outro que as pessoas vão olhar e vão dizer, não é possível, ele nem tem essa capacidade, ele nem tem esse poder todo, olha como Deus faz, olha como ele avança, ele está dormindo e está crescendo. O que está acontecendo? A Bíblia fala, esse é o humilde recebe graça de Deus. Lembra que nós dissemos que a graça de Deus é a responsável por tudo de bom que acontece na nossa vida, ministério, é a graça. Então Deus está dizendo, eu dou essa graça ao humilde. O orgulhoso, o arrogante não tem essa graça, ele não terá esse favor, o humilde terá. Os humildes terão, é maravilhoso, irmãos, perceber, a Bíblia diz, os humildes estão recebendo graça. 1 de Pedro, capítulo 5, a Bíblia diz que Pedro declara, olha, irmão, só há um caminho para isso, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Esse é o único caminho para nós. Eu não sei quanto conteúdo você tem, quanta experiência você tem, quanto tempo andando com Cristo você tem, quanto tempo na igreja, liderando, talvez você seja um pastor como eu, talvez você seja um apóstolo, um bispo, eu não sei qual é o seu cargo, eu não sei, mas eu quero te dizer, irmãos, o único caminho é de nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. É de dizer, Senhor,
por favor, eu me humilho diante do Senhor. Eu não quero ter um coração orgulhoso, eu não quero achar que eu sei das coisas, eu não quero acreditar que eu sou melhor que os outros, eu não quero viver uma vida independente do Senhor, eu não quero, e eu me humilho debaixo da poderosa mão dele. Nós poderíamos fazer aqui uma lista de características da pessoa que é humilde, poderíamos falar muito dela aqui, mas eu quero pegar uma característica que é algo que eu aprendi há poucos dias e eu tenho compartilhado isso com os pastores que nós conversamos. Algo lindo, a Bíblia diz assim, Mateus capítulo 5, no verso 3, a Bíblia diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é uma declaração maravilhosa. Os humildes de espírito, eles terão o reino dos céus. Amém. Agora, o interessante aqui nessa expressão, porque nós vamos responder a pergunta: quem é humilde? Quem é a pessoa humilde? Temos poderíamos dar várias características de quem é humilde, como ele se comporta, mas eu quero falar de uma. A expressão aqui em hebraico, olha que maravilhosa. A expressão hebraica para humilde é a expressão ayehuá. Ayehuá. E a expressão, olha só que legal, a expressão aye, ela quer dizer, ela representam aqueles que eram servos. Ruá, nós estamos falando do espírito, do sopro, do vento. Mas a palavra humilde é ayehuá. Aí a palavra aye significa aquele que é servo, suscetível à ordem do seu mestre, aqueles que se curvam perante ele. No sentido natural, são como plantas que se inclinam quando o vento passa, sendo guiadas na direção de onde o vento estiver. Você está pegando? Você está pegando? O humilde é essa pessoa que serva, aquele que se curva, suscetível. Agora, ele é esse aí, ele é suscetível a quem? Ao Espírito. Ele se dobra diante de quem? Do Espírito. Quem é o mestre? Que a Bíblia está dizendo que eles se curvam ao Espírito. É interessante, irmãos, a gente perceber que humildade, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Cristo, humildade é sujeição, submissão total ao Espírito Santo. É por isso que a Bíblia vai dizer em João capítulo 3, que nós lemos aqui, o vento sopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele vai como o vento. Irmãos, não há nada mais humilde do que alguém dizer: eu estou seguindo a voz do Espírito, eu estou andando como o Espírito me manda, eu estou fazendo aquilo que o Espírito me diz para fazer. Não há nada mais humilhante também, irmãos, quando você começa a andar no Espírito, a ouvir, seguir orientação, você passa tanta vergonha, você se sente tão humilhado, mas é bom. É bom, porque o humilde está recebendo graça dele, e é a graça que nos faz prosperar, é a graça que traz sucesso, é a graça que nos abençoa, é isso. É interessante, irmãos, eu tenho falado aqui com o nosso povo, na rede onde nós lideramos, eu tenho falado, esse é um tempo de recomeço. Nós estamos num tempo de recomeço. Em um momento, quando Noé estava no seu período de recomeço, Noé, então, a arca parou, é um tempo de recomeçar, vocês sabem a história, tudo havia sido destruído, uma pandemia, Noé passou por quarentena, 40 dias de chuva, Noé passou por isolamento social, Noé passou por um período fechado com sua família, ele viu gente morrendo, Noé passou por tantas coisas que nós também passamos nesse tempo, mas de repente Noé fala, é tempo de recomeçar. Ele abre a janela e percebe que é hora de recomeçar. Nessa hora, Noé comete um erro, por quê? Ele solta um corvo. E a Bíblia fala que o corvo ficou dando voltas. Entenda isso, o corvo ele é carnívoro. Então, o corvo ele representa a nossa carnalidade. Toda vez que nós tentamos recomeçar, reconstruir nossa vida, ministério, casamento, seja o que for, a sua célula, se você tenta recomeçar pela carne, irmãos, esquece, porque ela fica dando voltas, você vai ver sempre parado, as coisas sendo resistidas. Noé, ele cometeu um erro. Eu acredito que ele cometeu um erro, mas ele, de repente, ele percebe e fala, que história é essa? Não vou soltar corvo mais nada, e ele solta a pomba. A pomba representa o espírito. Ele soltou a pomba, e a Bíblia diz, então, que a pomba, na primeira vez, ela voa. Eu tenho no meu coração, irmãos, que
a pomba, ele soltou a pomba 3 vezes. Eu tenho no meu coração que esses 3 voos da pomba, eles representam a ação do Espírito ao longo da história sobre a humanidade. Então, por exemplo, ele solta a pomba a primeira vez, a pomba vai e diz assim a Bíblia, não tendo onde pousar os pés, porque ainda estava cheio de água, ela retorna. Ou seja, nós estamos falando da primeira vez que o Espírito aparece lá na história bíblica, quando diz, o Espírito pairava sobre a face das águas. É a primeira vez que o Espírito, então, está sobre a terra. Mas a Bíblia diz que Noé, depois de 7 dias, ele solta a pomba novamente. Ele está insistindo com o Espírito. E aí, então, ele solta a pomba novamente. Dessa vez, a pomba vem trazendo um ramo novo de oliveira. Eu acredito que essa segunda vez, esse segundo voo da pomba, está representando o que está acontecendo lá no Getsêmani. É como se a pomba dissesse, ei, Noé, segura a onda aí, porque Cristo está vencendo no Getsêmani, lá no Jardim das Oliveiras. Logo o Espírito estará sobre toda a carne. E na terceira vez, a Bíblia diz que Noé solta pela terceira vez a pomba, e nessa vez agora, a pomba não volta mais a Noé, porque agora ela tem onde ficar. E eu acredito que essa é a vez que agora a pomba veio sobre nós, e ela permaneceu em nós. Então, entenda isso, Noé, ele insistiu, ele tentou uma vez com o corvo, com a sua carnalidade, com a sua força, ele tentou fazer a igreja crescer, ele tentou ver o seu ministério avançar, ele tentou fazer seu casamento avançar, suas finanças, ele tentou na carne, mas não deu, o corvo é carnívoro. Então, depois de perceber que esse não era o caminho, porque a carne fala da nossa arrogância, da nossa soberba, da minha vontade de governar, ele percebeu, não é por aí, o caminho vai ser pela pomba. Então agora Noé está insistindo com a pomba. E eu quero te dizer, irmãos, humildade é isso. Eu insisto com o Espírito. Eu digo, Espírito Santo me conduz, Espírito Santo me dirige, Espírito Santo, eu não vou fazer nada que o Senhor não tenha me dirigido. Porque existem pessoas, irmãos, que eles tentam no Espírito uma vez, não recebem resposta, eles já trocam, vamos para o corpo. Vamos falar de carne. E eles vão tomando decisões na sua vida. Assim, uma hora é pomba, uma hora é corvo. Noé não faz isso. Para recomeçarmos bem, nós temos que insistir com a pomba. É a pomba. Ela representa essa humildade que trará favor sobre nós. É o Ruá nos governando. É o Ruá nos dominando. Não por acaso, irmãos, o Jordão, ele tem esse nome, o significado do Jordão é aquele que se curva, aquele que se abaixa, aquele que se prostra. Não é interessante, irmãos, a gente perceber que o Jordão tem esse nome, esse significado, e o Jordão se tornou um rio tão significativo para nós cristãos, porque foi lá que a pomba apareceu para Cristo. Foi no Jordão, foi nesse ato de humildade, de humilhação. O Espírito vem sobre Elias e Eliseu, ali no Jordão. A cura vem sobre Naamã, ali no Jordão. Coisas acontecem quando nós nos curvamos, quando nos humilhamos. E é nesse Jordão, então, que aconteceu isso sobre a vida de Cristo. É nessa hora, enquanto eu me humilho, enquanto eu me sujeito ao Espírito, a pomba apareceu. A pomba aparece, ela vem. Agora eu recebo graça do Senhor, porque agora estou dizendo, eu sou conduzido pela pomba, eu sou conduzido pelo Senhor. Guarde isso, irmãos. Esses dias eu estava orando, era de madrugada, e Deus me deu uma palavra. A Bíblia diz assim, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E eu fiquei pensando, por que ele falou dos pés? Por que ele não falou da boca? Por que ele não falou dos que anunciam? Eles podiam dizer, o profeta podia ter dito, olha como é formosa a boca de quem está falando do evangelho, mas ele não diz, ele diz, conformosos são os pés. E interessante, irmãos, que quando a gente trata da definição do que é humilde, é aquele que é movido pelo Espírito. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando dos pés? Por que nós estamos falando disso? Porque, irmãos, o Senhor está mais interessado na maneira que andamos do que naquilo que falamos. A nossa declaração pode ser bonita, tem gente que conhece de Espírito, fala de Espírito, prega sobre os dons, ensina sobre tudo isso, só que ele não anda no Espírito. Ele sabe que existe, ele sabe que o que deveria acontecer, o que poderia acontecer, mas não se move.
Não anda. Há muitas pessoas, irmãos, que estão travadas, elas estão estacionadas, simplesmente porque sabem tudo do Espírito, mas não se deixam ser conduzidas pelo Espírito. Isso é um problema. Isso é muito sério. A Bíblia está dizendo, não, aqueles que são do Espírito, eles são movidos, eles vão, o Espírito fala e eles vão, por isso que formosos são os pés, porque eles estão andando como o Espírito manda. É perigoso, irmãos, é perigoso saber tudo do Espírito Santo, saber tudo do Espírito e não nos movimentarmos como ele manda. Há muitos anos eu ouvi essa frase de Deus, e ele dizia, Cezinha, você vai ter que escolher andar por convicção ou por conveniência. Eu fiquei muito mexido por aquilo, e ele me dizia, há um ambiente conveniente, Cezinha. Há um lugar conveniente. Muitos crentes têm parado ali. Eles andam pelo que sabem, eles andam como todos andam, eles são pessoas que caminham até naquilo que eu os digo, mas eles são pessoas que pararam, eles estacionaram, são pessoas que encontraram um lugar conveniente. Uma pessoa uma vez me disse assim, nós temos que encontrar um ambiente desconfortável, e então nós estaremos certos de que estamos andando no Espírito. Irmãos, o Espírito, ele faz isso com a gente, quando estamos andando no Espírito, em humildade com o Senhor, dizendo, sopra o ar e me diz para onde vai, e eu irei, eu não vou resistir, eu não vou... Então, quando estamos fazendo isso, nós passamos vergonha. Tem momentos que é tão difícil, você não quer fazer, mas esse é o único caminho, o desconforto, às vezes é o único caminho para andarmos em convicção. É muito sério, irmãos, e eu estou aqui insistindo com os irmãos, lembre-se, irmãos, é assim, é a graça dele que nos faz avançar, o orgulho vai nos roubar isso, e não há nada mais arrogante e orgulhoso do que um crente tentando andar com a sua cabeça, do que um cristão, um pastor tentando caminhar com aquilo que sabe, não com aquilo que o Espírito está soprando. Chegou um tempo, irmãos, de trocarmos o nosso pano de fundo. É um tempo de trocarmos o background da nossa história, da nossa vida. Nós não somos pessoas desse mundo com experiências do céu. Não é sobre ser natural, com experiências sobrenaturais. Não, nós precisamos trocar o nosso pano de fundo. Quando eu digo trocar o background, eu estou dizendo, é tempo de entendermos que nós somos pessoas sobrenaturais com experiências naturais. É isso que somos. Essa deveria ser a nossa vida. Esse deveria ser o nosso modo de viver o tempo todo, andando no Espírito, com experiências naturais, mas andando no Espírito. É por isso que a Bíblia diz, quando ela fala sobre se encher do Espírito, ela nos compara a um bêbado. Está dizendo, viu, é um bêbado que não tem controle, ele está totalmente tomado por aquilo que ele bebeu, pelo álcool que está nele. É assim, alguém que está cheio do Espírito. Quando ele fala, a fala dele denuncia. Ele está cheio do Espírito. Quando ele fala, as pessoas sentem o cheiro dele denuncia. Ele está cheio do Espírito. Quando ele anda, o jeito dele andar denuncia. Ele está cheio do Espírito. E quanto mais ele bebe, mais ele quer beber. É assim que nós deveríamos ser. Quando a Bíblia fala sobre quem somos, ela nos chama de embaixadores. Ou seja, nós estamos num ambiente que não é nosso. A terra não é o nosso lugar. Nós somos do céu. Nós somos do Espírito. Então, meus irmãos, essa é a minha palavra aqui para todos nós aqui nessa noite. Sabe, eu estou assim insistindo com os irmãos. Esse tem sido um desafio do meu coração, de lutar para não voltar a ter uma vida natural. Um tempo eu sonhava assim, puxa, eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador, eu quero ver Deus fazendo, né? Eu quero ver muitas pessoas se convertendo, eu quero ver as multidões, e por um tempo isso foi satisfatório para mim. Eu quero esse tipo de resultado. Mas depois eu percebi que não era isso que Deus tinha para mim. Eu percebi que Deus não tinha só isso para mim, e que Ele estava me chamando para uma vida de total dependência do Espírito. É quando chegamos nesse nível de humildade, onde eu não faço uma live sem uma orientação do Espírito, onde eu não faço uma refeição sem uma orientação do Espírito, onde eu decido que tudo que eu for fazer será dirigido por Ele, conduzido por Ele. Esse é o ponto máximo da humildade. E é nessa hora
que a graça de Deus nos alcança, o favor dele nos encontra, é quando ele encontra alguém que tem esse tipo de coração. É aquela pessoa que não quer ser orgulhosa, ela não quer esse tipo de vida. Ela diz, tudo o que o Senhor disser, eu vou fazer. Irmãos, é tão perigoso fazer essa oração. Eu já arrependi tantas vezes que eu disse, eu tomei uma decisão, não posso andar mais ou menos com o Senhor, isso seria arrogância. E aí fazer tudo que ele me pede, tantas vezes me colocou em tantas frias, irmãos, eu vou falar para vocês. Naturalmente entrei em frias, eu falava, depois eu arrependia, eu fazia, depois eu arrependia, eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou ficando maluco. E depois de um tempo eu percebi que esse é o único estilo de vida que de fato vale a pena. Andar em humildade, movido pelo Espírito, porque o que é nascido de Deus é assim, como o vento levado para lá e para cá, e receber a graça dele, e ser então reconhecido como alguém que tem o favor de Deus. Eu amo isso. Eu amo quando as pessoas olham para a nossa vida, nossa história e dizem, vocês não têm essa capacidade. Isso é graça, isso é favor. E eu digo, louvado seja Deus, porque eu sei que é resultado da nossa postura diante dele, de total submissão, de total sujeição com o Senhor. Sabe, irmãos, felizmente, algumas coisas dessa terra, elas já não fazem a menor diferença para mim. Felizmente, assim, tem coisas que eu ouço, propostas, e felizmente, assim, elas já não me afetam mais, eu fico tão feliz. Infelizmente também, algumas vezes eu não consigo encontrar tanto prazer em algumas coisas dessa terra, assim como algumas pessoas, até algumas pessoas gostariam que eu tivesse. Algumas vezes eu vejo assim, algumas conquistas que para alguns são tão valiosas e, puxa, eu fico pensando, eu não consigo valorizar como as pessoas esperam que eu valorize, talvez. Vai chegar um ponto, irmãos, da nossa humilhação diante dele, que a única coisa que fará sentido é o que ele está dizendo e para onde eu preciso ir agora. E o resto, tudo vai passar a ser secundário. Provavelmente você vai virar um maluco, provavelmente você vai ficar chato para alguns, mas com toda certeza a graça e o favor de Deus serão com você. Então as coisas vão acontecer. Não se trata de ser bom, não se trata de estratégias, não se trata. As estratégias fazem parte, a teologia faz parte, os cursos fazem parte, a experiência faz parte, mas não se trata disso. Em primeiro lugar, não. Se trata de graça, que só se recebe com humildade. E a humildade, do ponto de vista bíblico, é definida por sua submissão total ao Espírito. Aquele que se rende, aquele que se curva, aquele que se dobra. Eu quero pedir a Deus hoje, quero orar e pedir a Deus hoje que Ele nos batize hoje no Jordão. O Jordão que nos dobra, nos curva, nos humilha. Nas áreas que temos sido resistentes. Tem coisas que Deus já pediu, mas a nossa justiça própria não permitiu. Eu conheço pessoas, irmãos, maravilhosas. Elas ouviram Deus, elas só não conseguem segui-lo. Alguns vêm compartilhar comigo algumas coisas, eu falo, uau! Mas elas não se movem, elas sabem, mas não se movem. Os homens de Deus mais extraordinários que eu conheço, fantásticos, são os mais humildes também, aqueles que estão completamente submissos. Que seja feita a sua vontade. O Senhor soprou para lá, eu estou indo, mas agora está tudo feito, está tudo organizado, como que você vai para lá? Irmão, soprou, eu estou indo. Puxa, esse é o tipo de ministério que o Senhor dá graça e dá favor. Ele resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Eu quero orar para que Deus nos batize hoje assim, amém? Nos batize no Jordão, nos batize com o batismo da humildade e que com ela venha a graça dele sobre nós.
Senhor, nós nos rendemos aqui. Nos rendemos à sua palavra, nos rendemos ao Senhor, nos rendemos. Quantas vezes, ó Deus, é visível em mim, quantas vezes eu percebi, Senhor, o orgulho se apresentando de várias outras maneiras. Quantas vezes, Senhor, eu te peço perdão. Eu tentei controlar, eu tentei dirigir, eu tentei conduzir minha própria vida, eu tentei colocar palavras na boca do Senhor. Eu tentei profetizar coisas que eram do meu coração. Eu tentei dirigir minha própria vida, eu tentei fazer com que esse ministério prosperasse, eu tentei na minha força, eu tentei. E graças ao Senhor não deu certo, porque senão eu estaria insistindo com isso. Louvado seja o Senhor. Obrigado por nos resistir e nos ensinar, Pai, que esse não é o caminho. O orgulho e a prepotência são caminhos diabólicos. Louvamos o seu nome, Pai, porque quando fomos resistidos, entendemos que precisávamos mudar, que há algo que precisamos mudar. Eu oro a Deus agora por mim, por cada um dos meus irmãos, pedindo perdão, mas também pedindo quebra, despedaça em nome de Jesus. Nos dobra no Jordão, nos humilha debaixo da tua poderosa mão. Queremos, ó Deus, ser completamente sujeitos, submissos ao teu Espírito Santo. Perdão, ó Pai, por acreditar que vivíamos uma vida fiel com o Senhor. Perdão, Pai, porque acreditamos que éramos fiéis, fazendo coisas que não eram dirigidas pelo teu Espírito. Sem a condução do Espírito, acreditamos ser fiéis e humildes. Nos perdoa. Toca o nosso coração hoje, a mim e a cada um dos meus irmãos. Nos ensina o caminho da humildade. E nos dê, ó Deus, da sua graça e do seu favor. É o que precisamos, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos e peço a sua graça sobre cada um de nós. Queremos avançar, crescer, queremos ver o teu nome sendo exaltado. É o nosso desejo, Senhor. Esse é o caminho. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Irmãos, sabe uma coisa que eu percebi, e esses dias conversando com alguns amigos, eu percebi que a ousadia, ela é resultado de um coração humilde. É claro que é a ação do Espírito em nós, mas essa ação do Espírito passa por esse ambiente de humildade. E eu percebi assim que algumas vezes que eu travava, que eu dizia, puxa, será? E que eu usava uma máscara de zelo, né? Na verdade, eram só manifestações do meu orgulho, da minha arrogância. E conhecendo homens de Deus ousados, malucos, eu percebi que a humildade tem gerado isso no coração deles. Homens humildes, sujeitos ao Espírito, eles estão fazendo obras maiores. Então, se quisermos isso para as nossas vidas, não há outro caminho. Nós vamos ter que nos submeter. Essa vergonha, esquecer da nossa aparência, esquecer das coisas que aparentemente, né, nos identificam e deixar que o Espírito nos conduza, né? Esse tem sido o desafio da minha vida, tenho lutado com isso dia após dia e eu espero que seja também uma guerra dentro de você também a partir de hoje, tá bom? Amo vocês, sempre bom estar aqui. Isso é uma palavra para mim, tá bom? Essa é uma palavra que eu estou estudando e orando e trabalhando no meu coração, mas que Deus também toque aí você, sua casa, em nome de Jesus, tá bom? Prazer estar com os irmãos. Desiel, obrigado, amigo. Ô pastor, nós que agradecemos. Que palavra, que bênção, que direção para nós. Precisamos ser como crianças, né? Isso que o Senhor nos ensinou, essa humildade da criança. E
mas a gente, como diz a música, né, a gente é treinado para crescer, para ser grande e fazer esse caminho inverso. É um trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Quero te agradecer, pastor, por você ouvir a voz do Senhor e compartilhar aquilo que Ele tem falado contigo para a gente, viu? Amém. Ô, Desiel, amo você, viu? Você sabe disso, sua casa, e essa igreja e esse seminário. Amém. Deixar um beijão aqui especial pro apóstolo também, né? Seu Sino, a bispa, que são pessoas do nosso coração. Sempre à disposição de vocês, porque vocês são bênção demais na minha vida, viu? E logo, logo estaremos juntos, né? Presencialmente, se Deus quiser. Com certeza. Eu estou aqui, na verdade, o Bispo Mano devia estar também, mas acho que ele não conseguiu chegar lá ainda no Rio. Mas, de coração, quero te agradecer, pastor. O Senhor também abençoe sua casa, sua família, sua igreja. É o ministério que Deus tem te dado aí, que tem abençoado tantas pessoas nesse país e fora, né? Nós sabemos disso. E louvamos a Deus. Também amamos sua vida, sua família. Né? Tudo que tem feito a gente estar junto aí, por causa desse amor, te agradeço mesmo de coração, viu? Deus continue te abençoando. Grande abraço a todos aí. Glória a Deus.